Bom, galerinha, então, né? Seguindo a nossa aula de hoje, nós vamos conversar sobre o papel que as mães de vocês têm na sociedade. Mas, na verdade, assim, não é só da mãe e da mulher de um modo geral, só que nós vamos trazer isso para o contexto da família de vocês, para a casa de vocês, e observem, né, a mãe de vocês no decorrer do que eu estou falando aqui. Bom, antigamente, as mulheres elas não tinham o papel na sociedade que elas têm hoje. Elas eram praticamente donas de casa e somente isso. O homem, no caso o marido, né, ele tinha um poder muito grande sobre a mulher e a mulher não tinha direito a falar o que pensava, a lutar pelos seus direitos, não tinha nem direito a votar, a escolher um representante aí, né? Não votava para prefeito, vereador, nada disso. Nós já falamos sobre isso. E o papel da mulher era cuidar do marido, da casa, cuidar dos filhos. E quando fala em cuidar da casa, parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa única. Mas não. Lavar prato, lavar roupa, cozinhar, varrer, passar pano, tirar poeira, uma série de afazeres, né, que uma casa já tem, sem nenhuma ajuda, ainda assim cuidar das crianças e do marido, né, das coisas do marido, como por exemplo a roupa, material, enfim. Só que com o passar do tempo, as mulheres elas passaram a brigar pelos seus direitos e alguns desses direitos foram conquistados. Eu digo para vocês que ainda tem coisas que precisa ser melhorado. Conversem com as mães de vocês em casa, pensem aí, conversem com elas sobre o que elas acham que a sociedade deveria melhorar, as condições das mulheres no trabalho, dentro de casa, quais os direitos as mulheres ainda merecem ter, tá bom? Mas, enfim, foram muitas lutas, desde o direito do voto até mesmo o direito de trabalhar. Algumas mulheres, elas já começaram a trabalhar fazendo pequenos trabalhos que, com o passar do tempo, foram crescendo para poder ajudar na renda de casa. Não necessariamente elas tiveram uma formação acadêmica, mas, por exemplo, a profissão de costureira. Muitas mulheres que sabiam costurar e queriam ajudar na renda da sua casa começaram a trabalhar para fora costurando. Outras que sabiam cozinhar começaram a fazer bolos, doces, biscoitos para poder sair e vender, além de outras atividades. Com isso, elas começaram a ganhar lugar no mercado e puderam trabalhar em algumas empresas. Acreditem vocês que há muito tempo, né, atrás aí, as mulheres ganhavam menos que os homens e hoje, em algumas situações, ainda isso existe. Elas têm o mesmo cargo, em alguns casos, e recebem menos. Que injusto, hein? Fazer o mesmo trabalho e ganhar menos só porque ser mulher. Vocês acham isso certo, gente? Pois bem. Então, foi permitido que elas pudessem trabalhar, né? Alguns lugares, algumas empresas elas ganham o mesmo salário que os homens. Eu digo para vocês que é errado a mulher fazer a mesma função e receber menos, tá certo? E depois elas puderam conquistar sua formação acadêmica. Então as mulheres hoje, elas frequentam também a faculdade e têm aí o direito a um diploma e a ter um nível superior. Então hoje elas podem ser o que elas quiserem. Professoras, médicas, advogadas, administradoras, cabeleireiras, ou seja, elas têm o direito de ter uma profissão, podem ter, só que além disso, as mulheres acabam tendo que dar conta dos afazeres domésticos. Então imaginem aí a realidade, sai para trabalhar numa empresa, ou se ela for autônoma, né, para ela mesma, e quando ela retorna em casa, tem todos aqueles afazeres que eu falei para vocês de dentro de casa, além do papel de esposa, além do papel de mãe. Olha quantas coisas tem para fazer, já pensaram? Então eu sei que a maioria e a mãe de vocês saem para trabalhar, na verdade, e aí quando chega tem toda aquela rotina de dentro de casa para fazer.
Lavar prato, cozinhar, varrer, etc. Ensinar o dever de vocês, assinar o diário, dar atenção para vocês, na verdade, assistir um pouquinho de TV. Olha quantos papéis, quantas atividades a mãe de vocês fazem durante o dia. Claro que assim, essa realidade hoje, ela está mudando porque está tendo uma divisão de tarefas domésticas, né? Graças a Deus. Então, em algumas casas, hoje, os homens, eles já ajudam, já varrem casa, já cozinham. Ou seja, os trabalhos dentro de casa acabam sendo divididos para a mãe, né? Para o pai e também para os filhos. Eu acredito que vocês tenham coisas para fazer durante o dia, não é verdade? Forrar a cama, estender a toalha após o banho, não é isso? Cada um de vocês deve ter alguma atividade para fazer em casa, que são coisas que acabam ajudando nas tarefas e acabam também ajudando a mãe de vocês. Então, essa é a abordagem do papel da mulher na sociedade, que antigamente ela estava praticamente só dentro de casa, com esses afazeres de casa. Depois ela começa a trabalhar para poder ganhar dinheiro e contribuir com as despesas de casa. Começa a fazer pequenos trabalhos, né? E hoje elas já podem ter uma formação, elas podem trabalhar no que elas quiserem. E além disso, ainda tem os outros papéis. Tá certo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Foi mais um bate-papo, por isso que a Pro trouxe esse vídeo nessa roupagem assim hoje. Se vocês ficarem com alguma dúvida, fala comigo lá no fórum das 9 às 11, tá certo? E depois tem um vídeo que eu vou explicar para vocês a atividade pós-aula. Até daqui a pouquinho.